Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos, às irmãs, a todos que me ouvem. Hoje eu quero estar falando um pouco sobre um assunto muito interessante e até coloquei como o nome do meu canal, que se chama O Fundamento Já Está Posto. E eu quero compartilhar com os irmãos, se encontra na Epístola aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Um texto muito interessante, ele nos fornece detalhes enriquecedores. Eu quero falar um pouco hoje sobre o Evangelho e este fundamento que já está posto, e qual é a coluna e o cabeça da igreja. É bem verdade que o Evangelho ele é simples no seu entendimento. Certa vez Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o apóstolo Paulo também, a Epístola aos Gálatas, diz: se alguém vos anunciar um outro evangelho, do qual eu já tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Interessante entendermos que o Evangelho ele não tem vários caminhos. O Evangelho ele tem um caminho traçado, a qual Jesus, em um dos seus sermões, ele explica muito bem sobre essa verdade. Ele diz que existe duas portas. A porta larga, que é onde muitos estão, que é uma porta espaçosa, é uma porta que muitos estão trilhando. E Jesus também ele disse que existe uma porta estreita, uma porta que é apertada, uma porta que poucos encontram. Então é essa porta, a saber, Jesus Cristo, que ele nos dará acesso ao Pai. Por Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai. A Bíblia diz que pelo sangue de Cristo foi inaugurado um novo e vivo caminho, a qual agora Deus de antemão pede e exige que nós trilhemos por este caminho. O Evangelho ele não pode ser baseado em vários caminhos. O Evangelho ele nos dá um caminho, a saber, Jesus Cristo. Não tem como eu chegar aos céus se eu não passar por este caminho, se eu não crer neste caminho, se eu não trilhar este caminho. Ele é o caminho, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não tem outro mediador, a saber, Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele já está posto. Por isso que hoje nós temos que tomar cuidado muito com o que nós pregamos, com o que nós ensinamos nos dias de hoje. O evangelho que nós estamos compartilhando, porque não há outro evangelho a não ser pregado. E o evangelho está baseado em Jesus Cristo. As promessas da antiga aliança está direcionada e voltada para Jesus Cristo. Um exemplo desse é muito simples de os irmãos entender. Os irmãos notem que, num certo momento, o povo de Israel, pela sua desobediência, pelo seu pecado, pela dureza do seu coração, a Bíblia diz que Deus enviou serpentes que vieram como pragas sobre o povo e acometeram o povo de doenças incuráveis por conta do pecado e da desobediência. Então Deus ele fala para Moisés: olha, Moisés, faça uma serpente de bronze, e diga ao povo, todo o povo que está enfermo, todo o povo que está doente, todo o povo que está morto para mim, que quando eles olharem para aquela serpente de bronze, eles serão curados. E isso só tipifica a obra redentora do Cristo. Porque quando os irmãos notem, João capítulo 3, Jesus falando sobre essas questões. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e todas aquelas pessoas que olhavam para aquela serpente de bronze eram curadas das suas enfermidades, das suas doenças malignas, das suas chagas incuráveis, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que olhar para o Cristo crucificado, olhar para aquele Cristo crucificado, seja curado.
Isso é tão poderoso, é tão extraordinário, essa simbologia. O que Deus estava querendo dizer de antemão? Olha, se você olhar para aquele Cristo crucificado, olhar para aquele Cristo levantado naquela cruz, crendo nele, crendo no seu sacrifício vicário, crendo na promessa de Deus, que Deus ele iria restaurar o povo, que por causa do endurecimento de Israel, essa salvação chegou até nós. E se nós olharmos para aquele Cristo, também seríamos curados. E Paulo, quando escreve à igreja de Coríntio, ele diz: eu não fui até vós com sublimidade de palavras, não fui até vós com sabedoria humana, e eu não me propus a saber nada, além do que o fundamento que já está posto a saber, Jesus Cristo. Então essa é a cerne principal do Evangelho. Não é Maomé que salva, não é Buda que salva, não é nenhum desses que salva, não é Allan Kardec que salva, não. É o Cristo levantado na cruz do Calvário. E prova disso foi quando os gregos procuraram a saber sobre o Cristo. E Jesus ele respondeu: fala para eles que quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Ou seja, o sacrifício de Cristo ele alcançou todos os homens. Todos os homens. O Cristo levantado significa que ele alcançou todos os homens. E todos os homens que tiverem a capacidade em quebrantarem, abrirem o seu coração para Deus e olharem para aquele Cristo crucificado, serão curados da sua morte espiritual. Serão curados da sua morte para Deus. E passarão da morte para a vida. Essa é a cerne do Evangelho. Nós não devemos inventar. Nós não devemos iludir o povo, não devemos maquiar o Evangelho, como tantos estão fazendo, como tantos estão vendendo a mensagem da cruz, por dinheiro, por triunfalismo terreno, por vitória, por conquista, por mensagens de autoajuda, por mensagens que não confrontam a minha vida, não confrontam o meu interior, não me enquadra na palavra de Deus. E eu entro na igreja e saio da mesma forma. Não, irmãos. O Evangelho ele é simples e o fundamento dele já está posto, a saber, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O escritor aos Hebreus ele diz: olhai para ele, o autor e consumador da nossa fé. É ele que nós devemos olhar, ao Cristo levantado. Amém?